O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 24. A candeia sob o alqueire. Continuação. Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Elas as mantêm em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas não as ocultam, a maior parte do tempo ao vulgo, senão em vista de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas, ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios ocultos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pôde ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, porque ele ainda está no nevoeiro. 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para eles. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando esses mais avançados moral e intelectualmente, Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: aquele que já tem, será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com os seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. 7. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente.
os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas, à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos o de lhe preparar a aceitação.